Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da UDESC ESAG sobre mobilidade estudantil. Oi, hoje a gente vai conversar com uma estudante persistente. Ela tentou fazer intercâmbio primeiro nacional, mas foi online por causa da pandemia. Tentou de novo uma oportunidade de fazer um curso bem bacana na Espanha, mas acabou tendo que se contentar de novo com uma versão online. Até que rolou uma temporada de estudo em Portugal. E neste episódio ela conta pra gente como foram todas essas experiências diferentes de intercâmbio. Bora ouvir? Então vem com a gente! Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Intercâmbio. Hoje nós vamos ter uma entrevista bem especial, bem bacana, um pouco diferente. A gente vai conversar com a Malu, Maria Luísa Della Valle. Ela é estudante do mestrado acadêmico em administração atualmente, formada em administração pública, tudo pela Universidade do Estado de Santa Catarina, aluna do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, e ela vai falar um pouco aqui sobre algumas experiências que ela teve durante a graduação, especialmente de intercâmbio. E a gente vai ver aqui que ela não fez apenas o intercâmbio. Malu, antes de tudo, quero te agradecer muito por ter topado compartilhar as tuas experiências aqui. Seja bem-vinda ao podcast. Obrigada, Carlito. Obrigada, podcast Intercâmbio. Obrigada também por me considerarem mesmo após a graduação. Acho que eu vou ter algumas experiências importantes e que vão ser de muito proveito do pessoal que está escutando o podcast para compartilhar com vocês. Malu, eu sei que você teve algumas experiências de intercâmbio durante a graduação, né? Era um projeto que você já tinha quando entrou no curso de administração pública ou você descobriu? Como é que foi a tua decisão de fazer intercâmbio? Na verdade, o intercâmbio nunca foi um projeto pessoal, assim. Eu entrei no curso de administração pública em 2019, na época eu tinha alguns colegas que entraram no curso com esse projeto de fazer intercâmbio, que fizeram intercâmbio quando estudaram, por exemplo, no IFSC, ou que fizeram intercâmbio durante o ensino médio, então já vinha com toda essa trajetória e sabiam da experiência, como era uma experiência rica de troca e de imersão em outras culturas. Mas, para mim, eu estava querendo aproveitar as experiências profissionais que o curso de administração pública proporciona para a gente, principalmente depois de participar de uma roda de egressos com alguns profissionais egressos do curso de administração pública que atuavam no setor privado, setor público e terceiro setor, e a partir dali eu pensei, não, eu vou participar, vou tentar me envolver, me engajar em oportunidades profissionais, voluntárias em todos esses setores, que vai me tornar uma profissional, uma administradora pública coesa, crítica e com uma visão assim, integrada do que é a sociedade, do que é a administração pública, né? Então, mas você via como uma coisa muito distante, assim, intercâmbio, você tinha aquela imagem assim, poxa, é legal, mas é muito difícil, não vai dar, você tinha essa visão? Sim, em 2019, quando eu entrei, eu via as publicações, assim, dos colegas que passavam no intercâmbio e eram pessoas que estavam na 7ª, na 8ª fase, e eu pensava, não, se eu quiser algum dia fazer, eu vou chegar lá por volta dessa fase e vou descobrir como eu vou fazer. Só que essa não é a realidade, assim. Eu vejo que quem fez e quem conseguiu fazer eram pessoas que pensaram nessa trajetória, se organizaram para conseguir fazer isso, tanto numa questão financeira, apesar de que existe auxílio financeiro na UDESC através do PROME, mas também numa questão de índice acadêmico. Então, para participar do intercâmbio, é necessário ter um bom índice acadêmico para concorrer com os outros colegas. E, então, era uma questão distante para mim, inicialmente por um desconhecimento, de eu pensar, não, quando eu chegar nesse momento, nas fases finais, eu vou decidir fazer ou não. E também por essa questão de não ter muito interesse inicialmente. Então, em 2020 veio a pandemia, né? 2021 você estava no curso ainda estava tudo, né, confuso, assim, fechado durante a pandemia. Pô, não dá para fazer intercâmbio, né? Não dá para viajar e tal, mas você acabou achando ali um espaço, né? Conta qual foi a tua primeira experiência de intercâmbio aqui na graduação. Então, todas as oportunidades de intercâmbio foram oportunidades que foram aparecendo e eu fui abraçando. Então, diferente da ideia que eu tinha de que lá no final eu ia
ver o intercâmbio como uma possibilidade na 8ª, na 7ª fase. Quando foi aparecendo a divulgação, assim, e eu vendo que poderiam ser experiências muito enriquecedoras, tanto no âmbito profissional, acadêmico, pessoal, eu fui investigando, ver quais eram os critérios para participar e me dedicando. Então, o primeiro foi em 2021, quando a ESAG divulgou as bolsas, as bolsas que elas têm em parceria com a FGV, com a SPM. E aí eu fui ver quais eram os critérios para participar, me inscrevi e fui selecionada para participar, só que de maneira virtual, porque a pandemia estava ali no seu auge. E a ESAG acho que já tinha voltado com as suas atividades online e a FGV também. Então, tanto a UDESC quanto a FGV tinham mobilizado toda a sua infraestrutura assim, para continuar as aulas. E aí eu fiz aqui de Florianópolis, da minha casa, mas tive toda essa experiência na FGV com os professores, com os colegas, com as dinâmicas, com as estratégias ensino-pedagógicas que são bem diferentes. Pois é, conta um pouquinho qual foi a impressão que você teve lá da FGV, assim, o que te marcou mais nessa experiência, mesmo sendo distante, online, mas você teve contato com professores, com a metodologia de ensino deles, assim, o que você lembra que chamou a atenção? A experiência acadêmica com a FGV é realmente única, assim. Apesar de saber que é uma instituição referência dentro do campo da administração pública, como a UNB, como a Fundação João Pinheiro, como a própria UDESC ESAG, não imaginava que poderia ser tão diferente, assim como as outras instituições devem ser, tem suas características, mas em alguns aspectos me impressionou muito. O primeiro deles é porque eu tenho uma visão mais voltada para a docência, né? Porque eu tenho interesse em seguir a carreira Você quer ser professora acadêmica. Sim. Eu comecei a querer ser professora ao longo desse trajeto, né? Mas por ter esse olhar assim mais voltado para esse lado, eu percebi muito a diferença das estratégias ensino-pedagógicas dos professores, principalmente no que diz respeito às discussões entre os alunos, entre a formulação de proposições, entre os debates. Mesmo durante a pandemia, eu não estive lá presencialmente, né? Mas pelo que eu sei, eles não perderam esse cunho, assim, de fazer com que os alunos se colocassem nas situações, se projetassem, decidissem, discutissem, conhecessem a realidade. E aí as discussões iam escalando, assim, de maneira que a gente pudesse conhecer o outro, conhecer a realidade do seu colega, conhecer a realidade do que a gente está discutindo como administrador público. Mas aí podendo construir opiniões diferentes com base no que tem sido discutido em sala. E isso não vem só de uma leitura, não vem só do que um professor vai trazer, mas das vivências mesmo dos alunos. Esse é um dos aspectos, né, da questão ensino-pedagógica, mas também o aprofundamento que eles trazem em algumas áreas pelo oferecimento de disciplinas eletivas, né? Então, enquanto estudante lá, eu fiz disciplinas, por exemplo, de marketing político e ideológico com um professor que... A maioria dos professores lá tem muitas experiências profissionais no campo que eles lecionam, né? Então, professores que atuaram em campanhas políticas nacionais, estaduais. E aí eu também fiz disciplinas voltadas para mudanças ambientais globais, para agroecologia, que é um lado meu que eu não consegui aprofundar muito na ESAG, pelo perfil de coprodução, por exemplo, que era um perfil que eles não têm lá, então eu agregava muito nas discussões, trazendo essa visão integrada entre os setores. Isso é uma coisa bacana do intercâmbio também, porque abre a oportunidade de você ampliar a tua formação, né? De você estudar coisas que no teu curso originalmente talvez você não visse, né? Você aproveitou oportunidades desse tipo, então, pelo que está dizendo, né? Sim, 100% através das eletivas. Foi uma boa oportunidade de me aprofundar. Quando fui escolher as disciplinas, eu tive 2 estratégias, né? A primeira delas foi tentar escolher disciplinas que eu pudesse validar aqui, porque inicialmente eu não queria atrasar o curso. Então, o que eu peguei foi a matriz curricular das disciplinas da FGV, com a matriz curricular das disciplinas daqui que ainda faltava eu fazer. Fiz o match, assim, das que eu teria mais interesse e cursei 3 disciplinas ou 4 que eu pudesse fazer a validação e outras que tinham uma carga horária menor, que eram eletivas, que eu pude me aprofundar em conhecimentos que fossem mais do meu interesse. E aí, no meu caso, foram questões de relações exteriores, né, internacionais, a questão do meio ambiente, e também questões de marketing político. Mas eles têm oportunidades, assim, de eletivas de aprofundamento em diversos campos, assim, não só isso. Então, seguindo, você teve essa experiência na FGV e aí você não parou por aí no intercâmbio, você continuou buscando outras oportunidades de intercâmbio, né? O que mais que apareceu no teu caminho? Se vocês forem fazer intercâmbio, eu acho que o
o primeiro passo ser FGV é um grande salto, porque a FGV devia estar lá no final da linha, assim, de tão enriquecedor que é. Mas aí depois da FGV você encara qualquer coisa. Então, nesse caso, eu comecei a olhar para oportunidades internacionais, principalmente através do PROME, né, que oferece uma bolsa de intercâmbio para acho que 5 alunos da ESAG por semestre. O PROME, para quem não conhece, é um programa de mobilidade estudantil internacional. Então, todo semestre aqui na UDESC é lançado um edital, né, os alunos da UDESC podem se inscrever e aí tem um certo número de vagas para cada unidade da UDESC e os alunos selecionados escolhem um destino do exterior e viajam para lá, podem fazer um semestre sem pagar pelas aulas e ainda tem cobertas as passagens, o seguro de saúde e uma ajuda mensal, né, uma grana que você recebe para se manter lá. Um programa bem bacana. Mas você não viajou pelo PROME, né? Para onde você foi e como é que você fez? Então, depois do intercâmbio nacional, eu comecei a ter esse olhar mais afinado e comecei a me preparar tanto na questão do índice acadêmico, que é um grande diferencial na hora de você concorrer para o PROME, quanto na questão financeira. Então, eu fiz estágio e poupei muito do valor que eu arrecadava com estágio e outros rendimentos que eu tinha. E participei do edital do PROME no semestre, que acho que foi no penúltimo semestre, que foi o semestre que eu conseguiria participar. Não passei no PROME, infelizmente, mas cheguei perto, porque ultimamente tem estado bastante concorrido, que as pessoas, com essa divulgação toda do podcast do intercâmbio, as pessoas têm conhecido... Tá, pessoal? As pessoas têm conhecido mais, não tá fácil, mas não passei. Quem passou, na verdade, foi meu namorado e uma outra amiga. E aí eu fui no embalo, assim, eu falei, não, eu vou fazer intercâmbio então, com esse dinheiro que eu tinha arrecadado, com um pouco do apoio dos meus pais também, e participei do intercâmbio pela Mobilidade Livre, que é outro tipo de programa de intercâmbio que a UDESC oferece, mas que o aluno, ele pode ir para uma universidade conveniada com a UDESC, ou com a ESAG somente, mas tem que arcar com os custos da viagem, os custos de alimentação, moradia, transporte, tudo. Mas, de qualquer forma, você não paga a universidade de destino, né? Você não paga pelas aulas, lá já é um ganho, né? Uhum. E o que você encontrou lá no intercâmbio em Portugal? Você foi para a Universidade de Lisboa, né? Sim. E é isso, né? E conta um pouquinho, depois dessa experiência na FGV, que foi à distância, assim, online, você foi lá presencialmente para outro país estudar em Portugal. Conta um pouquinho de como é que foi essa tua experiência em Portugal e como é que ela contribuiu para a tua formação. Então, a escolha de Portugal se deu junto com meu namorado que passou no PROME. A gente tinha uma lista de universidades que a gente poderia chegar a cursar através dessa parceria da UDESC com essas universidades. Analisando o perfil dos cursos de administração pública, a gente olhou na Alemanha, a gente olhou em Portugal, a gente olhou na Espanha, a gente olhou na França, em diversos países que tinham cursos relacionados que poderiam ofertar para a gente o mesmo caminho, né, da nossa graduação, mas pelo perfil mais voltado realmente ao setor público do curso da Universidade de Lisboa em Portugal, a gente acabou optando por ir para Portugal, mais especificamente para Lisboa, que tem o custo de vida mais alto dentro de Portugal, um dos aluguéis acho que mais caros da Europa inteira, pela questão do turismo, enfim. Mas aí a gente optou pela Universidade de Lisboa. Lá a gente se dividiu, né? Meu namorado foi mais para um caminho da gestão política, da ciência política, e eu fui mais para um caminho da sociologia, da administração pública, da territorialidade, enfim, que é mais o meu perfil. E no mesmo sentido do que eu fiz na FGV, né? Então, a minha primeira estratégia foi escolher disciplinas que pudesse validar aqui, por já estar mais no final do curso. Nunca vai ser a mesma matriz curricular da UDESC nessas universidades, você tem que ver. E aí, até uma dica é consultar o seu chefe de departamento do seu curso, seja administração pública, empresarial, ciências econômicas ou qualquer curso que seja, consultar com ele, você acha que essa matriz curricular poderia ser validada posteriormente de eu cursar? E eu fiz com todas as que eu para não ter surpresa depois, né? Sim, para você não cursar, voltar e falar, não, esse tópico aqui realmente não faz nenhum sentido, a gente não vai validar, não. E aí elas me apontaram, essa dá para validar, essa não dá, e a partir disso eu fiz a escolha. Como eu estava falando, a matriz nunca vai ser a mesma, então você vai talvez se aprofundar em
em aspectos que mais relacionados ao país ou à cidade que você está fazendo. Na FGV, eu fiz uma disciplina de gestão de cidades, que aí eu estudei o contexto de São Paulo inteiro, diferente do que é feito aqui, que é mais voltado para Santa Catarina, voltado para Florianópolis. Lá, né, na Universidade de Lisboa, eu fiz uma disciplina de implementação e avaliação de políticas públicas, e aí foi muito voltado para as políticas de Portugal e da União Europeia, que aqui é mais voltado para o Brasil. Então, a questão teórica é muito parecida, mas as experiências que você vai conseguindo no caminho são diferentes. Então, essa foi a primeira estratégia, escolher disciplinas que eu pudesse validar, e a segunda, escolher disciplinas que na UDESC não são ofertadas, mas que a gente consegue, que eu gostaria que eu tivesse de repertório, que eu vou conseguir utilizar no futuro, para poder me aprofundar. Então, lá eu segui esse caminho mais da gestão territorial, fiz sociologia urbana, fiz disciplinas no mestrado também, que foi uma questão que eu não pude fazer na FGV. Na Universidade de Lisboa, eles proporcionam que os alunos da graduação eles façam disciplinas em qualquer curso, primeiramente ofertado pela Universidade de Lisboa, dentro do ICSP, né, que é o Instituto de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. E aí a gente pode fazer qualquer curso lá. Então, lá tem sociologia, tem administração pública, tem assistência social, tem vários. Então, eu fiz, dentro da sociologia, eu fiz sociologia urbana, que a gente discute metodologias que também são aplicadas à administração pública. Eu fiz uma disciplina no mestrado em administração pública mais voltado para a questão de produção acadêmica. Fiz também uma disciplina em assistência social, que na verdade é serviço social, de habitação, que agora é o tema do meu mestrado, habitação. E algumas outras que acho que não vale a pena mencionar agora. Mas... E você teve aulas em português lá? Tive aulas em português. E havia intercambistas também, mas aí os intercambistas de outros países eu não consegui ter muito contato porque eles faziam aulas em inglês. E você sentiu falta do inglês, mesmo estando em Portugal? Você acha que é legal ter uma base de inglês para fazer um intercâmbio desse tipo? Ou quem fala só português está tranquilo? Assim? Olha, tem os dois lados. Se você fala só português e quer fazer um intercâmbio internacional, faça. Você não vai passar dificuldade em Portugal. Na verdade, eu falo português brasileiro, né? Metade das coisas eu não entendia quando eu cheguei. Então, falar português não é garantia. Não tinha legenda, assim? Não tinha legenda de português. Eu tinha que repetir 5 vezes a mesma coisa no mercado para eles entenderem que eu queria peito de frango e não porco. Mas... não... Mas isso no começo? Depois você foi se adaptando? Eu fui me adaptando, assim. Nos primeiros 2 meses era mais difícil, mas as pessoas, elas eram amigáveis, então foi mais tranquilo. Então, tem 2 lados. Se você só fala português, vá para Portugal. Ou se você quer se aventurar em outro idioma que você não sabe falar, vá também para Alemanha, para Espanha, não sei. Mas com português você se garante. E se você falar inglês, você tem maior capacidade de se relacionar com pessoas que são da União Europeia, que trabalham, que vivem, que estudam lá. Então, no meu caso, eu vivi num apartamento que morava 2 poloneses, uma húngara, uma finlandesa e outro brasileiro também. Então, haviam vários quartos e aí a gente tinha que conviver. Então, essa experiência em Portugal, ela foi muito rica, tanto pela questão acadêmica, mas pessoal também, assim, de me relacionar com pessoas de vários países que vinham para Portugal para trabalhar em diversos campos. Então, tinham 2 programadores, um DJ no apartamento, tinham uma pessoa que trabalhava... Tinha um DJ? Tinha festa garantida, então. Festa garantida é para quem gosta de festa, né? Para quem não gosta de festa, é complicado. Mas essa questão do inglês facilita criar mais relacionamentos, assim, com pessoas de diferentes culturas. E eu não abriria mão disso, assim, foi muito importante. Todo mundo se dava bem ali? Dava certo? Ou vocês quase não se falavam? A gente se dava muito bem, assim, a gente fazia noites de jogos, a gente fazia noites de intercâmbio cultural, cada um fazia uma comida do seu país. Então, às vezes a gente... Já era época do... Tava frio lá, mas aqui no Brasil não tava frio, mas a gente fazia uma festa junina para eles lá em dezembro. A gente... Festa junina em dezembro é engraçada, né? Sim, porque lá tava muito frio. E chegou no ponto de que a gente viajou para a Hungria e ficou na casa dessa amiga do apartamento. Então, tudo proporcionado pelas amizades, pelas relações que a gente fez através do idioma, né? Querendo ou não, proporciona tudo isso também. E nesse mesmo período aí que você estava em Portugal, né, se não me engano, 2023 foi isso, 2023. Né? Você teve uma outra experiência internacional que não é exatamente intercâmbio, mas é uma experiência acadêmica em outro país, por assim dizer, né? Eu abracei tudo, assim. Vamos explicar então. A Fundação Botín, Fundación Botín, é uma instituição espanhola, né, dedicada à educação. Ela oferece todo ano um curso
vamos dizer, dá para dizer que é um curso de formação de lideranças, né? De lideranças voltado para estudantes latino-americanos, né? Então tem um processo seletivo, as universidades indicam, né? O aluno interessado vai lá e consegue uma carta de indicação da universidade, ele vai lá no site da Botim, se inscreve, aí tem um processo seletivo e selecionam 32 alunos, né? Cada ano. Mas no seu ano foi um pouco diferente, né? Porque foi pós-pandemia, né? Durante a pandemia eles reduziram o número de alunos, né? Teve uma turma que foi com 20, então tinha uma demanda reprimida e teve muito inscritos, né? Para o curso da Fundação Botim na tua vez, né? E aí, então conta pra gente o que aconteceu. A Fundação Botim, como você falou, é uma fundação que oferece um curso de formação para jovens lideranças da América Latina, no sentido de fortalecer a função pública, tanto no serviço público, mais a serviço do público na América Latina. Então, tanto pela questão do enfraquecimento das democracias aqui, então é uma forma de intervenção indireta através dos estudantes que a Fundação Botim encontrou para melhorar a situação da democracia aqui na América Latina. Então, assim que eu vi essa oportunidade divulgada pela UDESC, eu achei muito interessante, e fui ver quais eram os requisitos, e diferentemente dos requisitos que existem para o PROME, para a mobilidade livre e para o FGV, que é intercâmbio nacional, essa questão do índice acadêmico não tem muita influência, nem a questão financeira. A Fundação Botim, para você participar, tem todo um processo que começa com uma carta de indicação da sua universidade, que no caso a UDESC ela oferece, né? Você só tem que se inscrever, e aí eles te dão essa carta de indicação, e aí toda a inscrição para participar desse programa da Fundação Botim, através do site, você tem que... É uma inscrição longa, na verdade, você tem que cumprir alguns desafios. Um dos desafios, por exemplo, era fazer uma ação para o processo seletivo que impactasse algum público da sua comunidade, e eu fiz uma ação aqui na UDESC. Também você tem que fazer resenhas críticas de livros, de filmes, então é bem holístico assim, o processo seletivo. E nesse semestre eu participei do processo seletivo no primeiro semestre de 2023, fiquei entre as finalistas de 11 mil inscritos, foram 132 finalistas, se não me engano. Já passou por uma peneira bem grande. Uma peneira bem grande. Fiquei dentre esses finalistas junto com mais 7 brasileiros, não eram tantos assim, mas existiam estudantes de diversos países da América Latina. E aí teve uma etapa para esses finalistas, que foi a realização da entrevista. Então, a gente teve uma entrevista no qual eles avaliaram nossa personalidade, quais eram nosso perfil como estudante. Eu acho que a partir disso eles tomaram uma decisão. E eu acabei não sendo selecionada, mas como você falou, por ter tantos inscritos, eles acabaram fazendo em 2023, no segundo semestre de 2023, uma versão presencial do programa, como é feita há mais de 15 anos, mas também uma primeira versão virtual, no qual eu e mais 50 estudantes dentre esses semifinalistas fomos agraciados e participamos de uma série de formações que também eram ofertadas presencialmente, mas sem toda aquela experiência presencial, de viagens, tudo. E para mim foi excelente por si só, por diversos motivos. O primeiro deles, claro, foi a formação, o contato com professores de diversos países com experiências relacionadas a políticas públicas, relacionadas a questões internacionais, mas também profundamente a relação que a gente criou com os outros estudantes da América Latina que vivem. Então, só exemplificando, eu tinha uma colega nesse programa virtual da Venezuela, e ela não tinha luz em alguns dias, então ela tinha que avisar que não ia entrar, ou estava tendo algum conflito armado perto da casa dela. Então, quando sumia, quando desapareciam pessoas, ou saía alguma notícia de algum país relacionado a essa crise democrática que a gente vivencia na América Latina, a gente ficava sabendo, a gente se compadecia e aí vivia junto com eles um pouco essa realidade que eles vivem nos seus países. Você passa a se sentir latino-americano mesmo. O brasileiro não se sente muito latino-americano. O brasileiro, ele tem a primeira barreira, que é a língua, né? Então, para você participar do programa da Fundação Botim, você tem que saber o mínimo de espanhol para poder se comunicar. O programa também foi inteiramente espanhol. Então, você tem que se abrir para eles, tanto numa questão do idioma quanto numa questão cultural, assim, porque eles têm muitas... Eles não. Alguns
alguns países da América Latina enfrentam dificuldades muito sérias assim, com relação aos direitos humanos, como o Brasil enfrentou e ainda enfrenta, mas que é diferente. Então, você fica aberto a diversos cotidianos desses alunos. Então, essa troca de perspectivas, de políticas, eles trazendo as boas práticas de políticas existentes dos seus países, foi fundamental. E uma coisa que eu acho super interessante da Fundação Botim, que não é muito divulgado ou enfatizado, que eu acho que podia ser mais enfatizado, é que o programa se chama Programa de Fortalecimento da Função Pública na América Latina, não é só para administradores ou administradores públicos. Quem pode participar são aqueles que se identificam com a função pública no sentido de a serviço do público. Então, que vai executar sua graduação ou sua formação em engenharia a serviço do público, então beneficiando a sua comunidade ou fazendo projetos externos a seu trabalho, ou realmente trabalhando a serviço do público, sendo um servidor público ou tendo uma ONG. Então, você pode ser engenheiro, pode ser arquiteto, pode ser médico, pode ser advogado, pode ser assistente social, ou administradora pública como eu, que aí fica diretamente conectada ao planejamento e execução da política pública que influencia diretamente as pessoas, mas que pode participar do programa se você tivesse esse olhar, esse direcionamento a serviço do público. O critério é que você tem que ser um jovem universitário, tem um critério de idade, né, que está lá no edital deles, nascido de tanto a tanto lá, e você tem que ser aluno de uma universidade latino-americana, mas de qualquer curso, né, não tem restrição. Vai muita gente, vai engenheiro, vai médico, vai, enfim, todas as áreas lá. E parece, até você vendo a composição das turmas assim, ao longo dos anos, parece que eles buscam justamente mesclar, né? Eles buscam ter uma variedade ali de visões, de formações ali dentro da turma. Então, não tem esse tipo de restrição. Para quem quiser saber mais sobre esse programa da Fundação Botim, que é o Programa de Fortalecimento da Função Pública na América Latina, né? A gente tem vários episódios ali no podcast de entrevistas com egressos da Fundação Botim, com pessoas que fizeram o curso, inclusive presencialmente, né? No caso, a Malu, ela fez, no ano dela teve uma edição especial que foi online, mas a gente tem entrevistas ali com pessoas que vivenciaram lá na Espanha, né? Pelos outros países que o curso passa, e contam como é que é essa experiência. Mas, indo já para o final da nossa conversa, você falou de cada uma dessas experiências que você teve, né, do que cada uma trouxe para você. Eu queria que você encerrasse tentando contar, no conjunto, assim, né, o que vivenciar isso tudo durante a tua graduação fez diferença para você, né? E se você puder também encerrar deixando uma mensagem aqui para quem está ouvindo, para quem ainda está em dúvida se intercâmbio é uma coisa legal ou não. A missão. Acho que eu posso tentar consolidar todas essas experiências, dizendo que se você não fizer nenhum intercâmbio, você pode desenvolver garantia... Não. Ela se emocionou, porque ela começa a lembrar das experiências, ela fica emocionada. Mas assim, eu estou falando sem brincadeira, é uma coisa que marca mesmo, né? Sim. É uma coisa que é um tipo de experiência que não é trivial, assim, né? Você fazer intercâmbio, seja no formato em que você faz, às vezes online, ou ainda mais lá presencialmente em outro país. É algo que tem um impacto, né, na vida, né? Não, absolutamente não é nada trivial, mas eu também queria passar essa mensagem para quem não vai conseguir fazer intercâmbio na graduação, ou também que vai conseguir fazer 1, não 3, 2, não 3, ou 3, mas de saber que o seu esforço é válido, o seu esforço para conseguir fazer um intercâmbio, ou de conseguir fazer um estágio aqui em Florianópolis é válido, porque são experiências que, se você encarar como verdadeiras e que vão te trazer aprendizados, são únicas, assim. Então, para mim, a experiência da FGV, inicialmente, não era possível, nem sabia que existia, e foi única, porque eu encarei como válida, como uma possibilidade. Da Universidade de Lisboa também, e depois da Fundação Botim, a mesma coisa. Então, eu incentivo vocês a olharem com otimismo nessas oportunidades que vocês veem aqui na UDESC ESAG. Não se comparem com seus colegas, porque cada pessoa tem um perfil único. Então, existem oportunidades que você vai ser categorizado de acordo com o seu índice acadêmico, existem oportunidades que você não vai ter que sofrer esse tipo de competição. Sofrer não, você não vai estar se submeter com esse tipo de competição, como, por exemplo, o Programa de Fortalecimento da Função Pública na América Latina da Função Botim, que é diretamente
associado ao seu perfil como estudante, então aos seus esforços que você teve durante a graduação, às suas experiências. Se você teve diversas experiências com entidades acadêmicas, com extensão, com pesquisa, com voluntariado, com estágios nos diversos setores, mas você não tem um bom índice acadêmico, então procure uma oportunidade que você vai ser favorecido por essas diferentes experiências. Então, vê então as oportunidades com otimismo e pensar no seu futuro, assim, o que você quer, no que você quer estar trabalhando quando você se graduar. Então, no meu caso, eu fui aprofundando a parte acadêmica, assim, além de toda essa imersão cultural, na FGV eu aproveitei o perfil mais de internacionalização e das eletivas que são riquíssimas com professores com experiências nacionais e internacionais. Na Universidade de Lisboa, muito voltado para a questão relacional com as pessoas do país, com os meus colegas, mas também tive a experiência de estudar no mestrado lá, numa disciplina. E em outros cursos, que aqui a gente talvez não tenha essa facilidade por causa no campus 1, a gente não tem tantos cursos assim ofertados que talvez a gente se identifique. Então, lá eu cursei assistência social, sociologia, outros cursos. E a Fundação Botim, que é uma experiência assim, para que quem se vê como um profissional que está a serviço do público não é essencial, mas vai te tornar um profissional com um diferencial incrível, assim. Então é isso, pessoal. A gente conversou aqui com a Malu, uma conversa muito bacana, muito legal. Malu, ela estava um pouco preocupada aqui antes, né? Estava um pouco nervosa aqui antes de fazer a entrevista, mas saiu super bem aqui, contou muita coisa legal aqui pra gente. A gente conversou... O nervosismo é normal. O nervosismo é normal antes da entrevista, antes de você participar de um intercâmbio, antes de você se submeter a um processo seletivo. Mas ele te prepara também, né? Mas ela encarou, né? Assim, não é porque você está nervoso que você vai deixar de fazer, né? Ela agarrou todas as oportunidades que teve, mesmo assim, com aquela insegurança normal, e é isso aí mesmo, né? Esse é o exemplo aí que a gente quer passar para vocês. Então a gente conversou com a Malu, Maria Luísa Della Valle. Ela é atualmente mestranda em administração aqui na Universidade do Estado de Santa Catarina, é graduada em administração pública, também na UDESC, no Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, e durante esse período da graduação ela agarrou toda a oportunidade que tinha aí para melhorar a sua formação, inclusive 3 intercâmbios, né, 2 que ela acabou fazendo de forma online e 1 presencialmente lá em Portugal, na Universidade de Lisboa. Malu, mais uma vez, muito obrigado aqui pela conversa, foi muito bacana. Eu posso também ter esse momento de agradecimento. Claro. Porque eu me formei e fiz alguns agradecimentos no meu trabalho de conclusão de curso, mas eu queria agradecer algumas pessoas específicas, começando por você, Carlito, que no processo seletivo do programa para fortalecimento da função pública na América Latina me auxiliou com a produção do vídeo. Então, acho que vocês podem contar com esses profissionais da UDESC que vão auxiliar vocês tanto nos intercâmbios nacionais e internacionais como esses outros programas. Então, o Carlito que me forneceu instrumentos e materiais para a produção do vídeo na época, aos professores que escreveram cartas de apoio. Então, é uma dica que também vai nos meus agradecimentos, conte com os professores para que eles escrevam cartas de recomendação para vocês, aos técnicos da UDESC, que são sempre muito agradáveis e solícitos, alguns até amigos, eu consigo pensar em vários na minha cabeça, a minha família, os meus amigos, e é isso, obrigada pela oportunidade. Tá bom, a gente fica feliz que a universidade dá esse apoio aqui para os alunos, é isso que a gente quer mesmo, que eles tenham todas as condições de fazer intercâmbio e fazer outras atividades que contribuam para a formação. A gente quer lembrar que, além dos episódios que eu citei sobre o programa da Fundação Botim, a gente tem várias outras entrevistas ali no feed do podcast. Se você está pensando em fazer intercâmbio, a gente tem experiências de vários países diferentes, alunos de vários cursos diferentes. Você pode procurar ali o que interessa mais para você e ouvir para saber como é que é, né? É muito legal a gente ouvir a experiência de quem já foi. Segue a gente também no Instagram, o Instagram do podcast é o @intercâmbiopodcast, e a gente está presente também em várias plataformas de áudio, inclusive no YouTube, né? Você pode ouvir ali em vários canais, os links para ouvir, eles estão ali na bio do nosso Instagram, repetindo o @intercâmbiopodcast, e estão também no nosso site, que é o udesc.br/exag/intercâmbiopodcast, tá?
Lá no site você encontra também um recurso bacana que a gente tem, que é o mapa do intercâmbio. É um mapa interativo que você encontra ali no mapa mesmo, pela localização, né, ou na legenda, você encontra todas as universidades que têm convênio com a UDESC para intercâmbio e também tem links ali para todos os episódios do podcast. Tá? Então vai lá no site, no Instagram, no Spotify ou no seu aplicativo preferido e ouve a gente lá, procura o episódio que serve mais para você. Então é isso. Tchau, pessoal. Até o próximo episódio. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.